Um dos jogos mais marcantes e mais amados da franquia Ben 10 é o jogo Ben 10 Destruição Cósmica, pois além da gente utilizar o Omnitrix mais amado da franquia, que é o Super Omnitrix, a gente consegue controlar as formas supremas em algumas determinadas partes do jogo. E ainda no final desse jogo a gente vê o Super Omnitrix sofrendo uma evolução, após ele se conectar a uma tecnologia antiga desenvolvida pelos antigos Galvanianos, conhecido como Pot Altiari. E pensando nessa tecnologia antiga dos Galvanianos que chamou muita atenção dos fãs de Ben 10 que jogaram aquele jogo, no vídeo de hoje eu destacar para vocês como funciona o Pot Altiari, tudo sobre aquela tecnologia e se seria possível bem continuar com ela em Omniverse. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de stuff aqui no canal. Então, sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo! Bom, a história de Ben 10 Destruição Cósmica gira em torno do antigo artefato criado pelos antigos Galvanianos há milhões de anos atrás, conhecido como Pot Altiari. E após a criação dessa tecnologia, os Galvanianos passaram a temer o poder daquele objeto. E evitando causar conflitos entre a sua própria espécie por poder, eles decidiram enviar o Pot Altiari para o planeta Terra, que era o planeta mais pacífico até então que existia. E mesmo que os humanos encontrassem o Pot Altiari há milhões de anos atrás, eles não saberiam como utilizar. E após enviar o Pot Altiari dentro de uma nave para o planeta Terra, a nave acabou explodindo assim que atingiu a atmosfera da Terra, espalhando cada uma das 7 peças do Pot Altiari em volta do planeta Terra. E no início do jogo de Ben 10 Destruição Cósmica, o Ben está enfrentando dificuldades em utilizar o Super Omnitrix, devido aos problemas que ele possui. É então que o Ben é notificado de uma tecnologia antiga que poderia aprimorar o Super Omnitrix temporariamente e corrigir todos os bugs e problemas, para evitar que o Ben ficasse em más situações. O Ben então se interessa por essa tecnologia antiga e começa a procurar cada uma das 7 peças do Pot Altiari em volta do planeta Terra. E após ele ter juntado 6 peças, no final do jogo ele se depara com um gigante malvadão que estava carregando uma tempestade cósmica em volta da Terra. Então o Ben acaba entrando em combate com esse gigante. Mas na primeira luta ele acaba sendo derrotado, e já no fundo do mar, o Super Omnitrix acaba criando uma certa conexão com essa tecnologia antiga. Então essa tecnologia antiga acaba se conectando ao Super Omnitrix, permitindo que o Ben utilizasse a transformação do gigante contra aquele gigante malvadão. E após a vitória do Ben contra aquele gigante, o Ben fica muito feliz por estar utilizando aquela tecnologia, e até pensa que poderia ficar com ela e explorar um pouco mais daquela tecnologia antiga. Mas aquela tecnologia antiga acaba virando pó diante dos olhos do Ben, devido à falta de uma peça que o Ben não conseguiu achar. E bom, esse é todo o enredo do jogo Ben 10 Destruição Cósmica. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no Pot Altiari e entender completamente como ele funciona. Bom, o Pot Altiari é uma tecnologia formada por 7 peças alienígenas que, quando unidas, formam tecnicamente um escudo gigante de coloração verde com uma enorme abertura no centro, que é para o seu usuário conectar em alguma parte do seu corpo, mas essa abertura aparentemente foi desenvolvida para combinar com o Omnitrix algum dia. É como se os antigos Galvanianos tivessem previsto a criação do Omnitrix se a gente pegar a história do jogo. Agora falando das vantagens e desvantagens do Pot Altiari. Bom, o Pot Altiari aparentemente possui 2 vantagens. A primeira dela, pelo que é descrito, é que o Pot Altiari é um dispositivo que pode alinhar e potencializar os poderes naturais do seu usuário em muitas vezes. É como se fosse um Kaioken do Goku, mas não é dito em quantas vezes os poderes naturais do usuário fica potencializado. Mas se a gente fizer uma comparação do raio cósmico do gigante supremo da série com o raio cósmico do gigante do jogo, a gente vê que o raio cósmico do gigante do jogo foi bem mais poderoso do que o do gigante supremo da série, pois o Ben empurrou o albedo da Terra até a Lua sem dificuldade alguma, enquanto o raio cósmico do gigante supremo da série nem sequer feriu o Diago. Então a gente pode presumir através dessa comparação que o Pot Altiari potencializa o poder do ser além de uma forma suprema. Então isso poderia explicar o porquê do Ben não ter utilizado o Gigante Supremo no final do jogo, já que realmente é a única forma suprema que o Ben não mostra no jogo, sendo o alienígena principal que ele está transformado. Então isso explicaria o porquê do Ben não ter utilizado o Gigante Supremo, já que seus poderes estavam além de uma forma suprema naquele momento.
E bom, outra vantagem que aparentemente o Pots Altieri possui é corrigir bugs de tecnologias que ele está conectado. Pois inicialmente no jogo o Ben estava tendo dificuldade em utilizar o Super Omnitrix devido aos problemas que ele apresenta. E o Ben só se interessou pelo Pots Altieri quando soube que ele poderia melhorar o Super Omnitrix temporariamente e fazer com que o Ben não enfrentasse muitos bugs no meio do campo de batalha como estava acontecendo há um certo tempo. Então essas seriam as duas vantagens de se utilizar o Pots Altieri. Mas o Pots Altieri possui uma grande desvantagem. Caso o usuário utilize apenas uma peça do Pots Altieri para potencializar os seus poderes, se ele perder essa peça ou se essa peça for retirada do seu corpo, esse ser irá se transformar em pedra na hora, como aconteceu com Enoch lá no início do jogo, após o Ben ter removido uma das peças do Pots Altieri do seu elmo, sendo essa a principal desvantagem de se utilizar o Pots Altieri. Você só pode utilizar ele quando ele estiver completo. E caso vocês tenham dúvida do porquê do Ben não ter virado pedra no final do jogo, o Ben só não virou pedra no final do jogo, pois a última peça que o Pots Altieri precisava, o Super Omnitrix acabou substituindo ela, dando uma carga extra para o Pots Altieri, pois a última peça estava com o albedo, e após ela ter sido danificada, o Pots Altieri deixou de existir, pois aquela era a peça mais importante para fazer com que o Pots Altieri continuasse a existir. E como o Super Omnitrix criou uma certa conexão com o Pots Altieri e serviu como última peça nos últimos momentos do jogo, isso poderia indicar o porquê do Ben não ter virado pedra e não ter sofrido essa consequência. E bom, o Pots Altieri foi inspirado na série de Dragon Ball, pois o Pots Altieri é constituído por 7 peças alienígenas que estão espalhadas em volta do planeta Terra. Assim como acontece com as 7 esferas do dragão, aonde o usuário tem que vasculhar todo o planeta Terra para encontrá-las. E quando ambas unidas, tanto o Pots Altieri quanto as esferas do dragão, elas fornecem algo para o seu usuário ou para a pessoa que juntou essas peças. O Pots Altieri potencializa os poderes dessa pessoa e as esferas do dragão fornecem um desejo para a pessoa que juntou elas. Então, para você que não sabia, o Pots Altieri foi inspirado sim em Dragon Ball. E bom, agora falando das comparações, muitas vezes o Pots Altieri é comparado ao Cristal Polimórfico e à Estrela Anã, que aparece na série de Ben 10 Omniverse. A Estrela Anã fornece um poder supremo, segundo o Psyphon de Omniverse. Quando alguém utiliza a Estrela Anã, ele tem todas as suas habilidades potencializadas e etc. Assim como acontece com o Pots Altieri. Mas não é dito em quantas vezes o poder do usuário que está utilizando a Estrela Anã é potencializado. Então a Estrela Anã serviu para fazer uma referência ao Pots Altieri, já que funciona da mesma forma. E o Cristal Polimórfico também é quase parecido com o Pots Altieri. Ele corrige bugs de tecnologias e evolui essa tecnologia, sendo a única coisa que o Pots Altieri não faz. Ele não evolui tecnologia, mas o Cristal Polimórfico, através da energia do dispositivo, consegue sim evoluir tecnologia. Então a Estrela Anã e o Cristal Polimórfico é como se fosse uma referência ao Pots Altieri. E bom, isso é tudo que a gente sabe com relação ao Pots Altieri em específico, como ele funciona, a referência e também as comparações e a desvantagem de utilizar o Pots Altieri incompletamente. E bom, agora a grande dúvida que vocês devem ter é: seria possível o Ben de Omniverse utilizar o Pots Altieri? E a resposta seria sim. Mas é bom destacar que o Pots Altieri não é canônico, e eu até peço desculpa para vocês, pois em um vídeo meu eu acabei falando que a história de Ben 10, Comic Destruction, era canônica e fazia parte da série de Supremacia Alienígena. Então eu peço desculpa aí para vocês por ter falado isso. Mas vamos imaginar como se aquilo fosse um universo alternativo, e que o Pots Altieri foi confirmado na série. Bom, se o Ben utilizasse o Pots Altieri, ele poderia trocar de Omnitrix, já que existe a existência do Omnitrix definitivo. E assim ficaria a aparência do Pots Altieri em Omniverse, como vocês podem estar vendo aí, através dessa arte desenvolvida pelos fãs. Também existe uma versão albedo do Pots Altieri, como vocês podem estar vendo aí, e também tem essa fanart aí desenvolvida pelos fãs do Gigante Supremo e do Gigante Normal com o Pots Altieri, pois o Pots Altieri é muito amado pelos fãs em si. Então realmente, se fosse canonizado essa tecnologia, seria muito legal de ver na série, pois o Ben não precisaria de um Super Omnitrix para confrontar o albedo utilizando as formas supremas em Omniverse. Bom, se o Ben continuasse com o Pots Altieri, basicamente ele seria o ser mais poderoso da Terra, pois ele teria poderes de alienígenas além da sua forma suprema, conseguindo vencer os predadores, conseguindo vencer o próprio albedo utilizando formas supremas,
vencendo Malgax e tudo mais. Todos os problemas que acontecem no Omniverse realmente não se estenderiam tanto assim como aconteceu na série, devido ao poder que o Ben teria diante ao Potts Altieri. Realmente, se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo mais específico, focado só nisso, se o Ben continuasse com o Potts Altieri em Omniverse. E bom, resumidamente, isso é tudo que eu posso destacar aqui para vocês sobre o Potts Altieri em específico. Agora, destacando algumas fases criadas pelos fãs, baseadas no Potts Altieri, assim seria o futuro do Ben de destruição cósmica. Como vocês podem estar vendo aí, ele utilizando o Potts Altieri no centro do seu peito, então ele continua com o Super Omnitrix, contendo o Bill Omnitrix e também a armadura da espada Escalon, e também contando com a ajuda do Scud, sendo essa a versão mais poderosa que poderia existir de um Ben 10K. Realmente me chamou muita atenção. E também existem essas fanart aí, criadas pelos fãs de Ben 10, de como ser os alienígenas do Ben Omniverse com a tecnologia do Potts Altieri. O Potts Altieri servindo como uma certa armadura em volta do corpo deles. E realmente seria muito interessante, sabe? Ver essa evolução que eles sofreriam com essa armadura aí e essa potencialização de poder que eles então teriam. E também tem essa fanart aí, onde o Ben é um deus, digamos assim, utilizando o Potts Altieri. Pois, aparentemente, pelo que eu li dessa fanart aí, o Ben não precisaria trocar de formas alienígenas e se transformar. Ele utilizaria a Omni-energia que está em volta do seu corpo para lutar contra os inimigos. Basicamente, ele virou Super Saiyajin, já que o Potts Altieri é como se fosse um Kaioken, como eu disse para vocês. Então, realmente, essa referência que esse jogo faz a Dragon Ball, realmente seria muito interessante se fosse canonizado. E eu amo muito o Potts Altieri, eu queria muito que isso fizesse parte da série, pois seria interessante o Ben vasculhando o planeta Terra na série em si, em busca de cada uma das peças do Potts Altieri, o que poderia dar um arco até que muito legal em Omniverse. Vocês não acham? Mas enfim, galera, chegando ao final do canal, deixa um comentário aí. O que vocês acham do jogo Ben 10 Destruição Cósmica e também o que vocês acham do Potts Altieri. Realmente, dando a minha opinião, eu gosto muito do Potts Altieri e queria a canonização dessa tecnologia. Mas, como dito no próprio jogo em si, como os galvanianos temeram o poder daquela tecnologia, seria muito arriscado colocar o Potts Altieri canonicamente na série, já que os poderes que ele fornece é além de uma forma suprema, pois o Ben nem sequer utilizou o Gigante Supremo no final do jogo, mesmo tendo a possibilidade. Então isso mostra muito a potencialização do poder que o Potts Altieri causa no seu usuário. Então, se botasse canonicamente isso na série, poderia dar muita merda, digamos assim, por causa dos inúmeros inimigos que iriam sentir interesse no Potts Altieri e etc. Mas ainda assim poderia dar um arco muito incrível, o Ben vasculhando todo o planeta Terra em busca de cada uma das peças do Potts Altieri. E ele até mesmo enfrentasse o Vilgax, o Enoch e vários outros vilões que aparecem no jogo para buscar essas peças, pois realmente seria muito interessante isso. E ainda no final da série o Ben poderia utilizar o Potts Altieri contra o Maltruant para impedir que ele refizesse o universo à sua própria imagem, dando assim um dos arcos mais incríveis de Ben 10, pois realmente dá para fazer um arco muito bacana. E eu acredito que os fãs de Ben 10 que jogaram esse jogo, com certeza iriam amar esse arco, pois quem jogou o jogo gostou demais do jogo e até mesmo tem essa versão para PlayStation 3 e Xbox One. Então a gente vê o quão famoso foi esse jogo. E um detalhe que muita gente não sabe é que os criadores do jogo de Ben 10 Destruição Cósmica tinham planos de colocar as formas supremas para serem utilizadas em qualquer momento que você estivesse jogando o jogo. Mas aparentemente isso deixaria o jogo mais fácil e eles acabaram desistindo dessa ideia. Mas realmente eu queria que essa ideia fosse mais pra frente, sabe? Existisse uma segunda versão desse jogo, onde a gente pudesse jogar com as formas supremas a qualquer momento. Pois o meu supremo favorito e o de todo mundo é o Eco Supremo e o Fogo Fato. O Fogo Fato é o que eu mais gosto comparado ao Eco Supremo. Então, realmente eu gostaria demais de jogar com o Fogo Fato na maioria das fases. Enfim, deixe as suas opiniões aí nos comentários, porque agora eu quero ouvir muito o lado de vocês e do que vocês acham do Potts Altieri. Mas enfim, galera, chegando ao fim do vídeo do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.